É uma honra enorme poder contar com a sua companhia desse lado para mais um programa Maria Helena Ponto de Equilíbrio. Hoje trago-lhe esta carta que representa o perdão. Hoje deve perdoar-se a si e a todas as pessoas que encontrar no seu caminho. Espero que o seu fim de semana esteja a correr às mil maravilhas. Por cá, vamos receber a conhecida jornalista Joana Latino, um dos rostos mais conhecidos da informação, para uma conversa a não perder. Vai ficar a saber tudo, mas mesmo tudo, sobre um curso que pode ajudá-lo a tirar o melhor partido daquilo que come. Não pode perder. E eu, claro está, vou trazer-lhe as previsões do dia de hoje para o seu signo. Como sempre, pode fazer uma consulta e saber as respostas às suas questões ou aos seus problemas. Para isso, basta ligar já, neste preciso momento, 00351, seguido 211 167 167. É verdade, 00351, seguido 211 167 167. Eu estarei deste lado para o ajudar. Hoje quero oferecer-lhe esta pirita. É uma pedra para trazer mais dinheiro para a sua vida, a pedra que atrai a prosperidade e a abundância. Será entregue a todas as pessoas, mas mesmo todas as pessoas que tiverem hoje comigo uma consulta neste programa. E para isso, para se inscrever para o programa e para ter então direito à sua pirita, ligue já 00351, seguido 211 167 167. E sem mais demoras, vamos receber a fantástica, a maravilhosa Joana Latino. Joana Latino, meu amor, que coisa linda. Muito obrigada por teres vindo aqui ao programa. Estou muito, muito feliz, muito feliz. Então, conta-me uma coisa. Eu vejo-te sempre a correr assim, não é? Vejo-te na televisão, não é? Vejo-te assim sempre na televisão, vejo-te aqui na maquilhagem e depois o que tu vês mais é na televisão. Vejo-te na televisão sempre a fazer reportagens, vejo-te na passadeira vermelha, gosto muito de ti, andas sempre muito tarefada. Conta-me lá, no meio disto tudo, quem é a Joana Latino? A Joana Latino é uma jornalista que dorme muito pouco para poder fazer outras coisas, porque para além de comentadora do Passadeira Vermelha, e isso são as coisas que as pessoas conhecem, porque é a face mais visível daquilo que eu sou também uma miúda que gosta muito de oferecer o tempo que tenho, e isso não tenho arranjo, para causas como a luta contra a violência doméstica, contra a violência no namoro. Pela qual tu deste a cara? Dei a cara, sim senhora, a convite da Secretaria de Estado para a Igualdade, e é de facto, eu sou de facto uma pessoa que eu prefiro abdicar das minhas horinhas de sono e ser útil à sociedade do que ficar em casa no sofá a ver séries e a comer coisas pouco saudáveis. O que é que esta profissão de jornalista te traz? Traz-me uma coisa que eu acho fantástica, que é conhecer as vidas das outras pessoas e colocar-me cada vez mais em perspectiva neste mundo, porque ao ver como vivem as outras pessoas, seja num mundo um pouco mais positivo, porque normalmente as minhas reportagens são sobre lifestyle, são sobre estilos de vida, comidas, festas, romarias, etc. As boas notícias, chamemos-lhe assim, do Jornal da Noite, também permitem ver outro lado, às vezes, das pessoas que estão a passar dificuldades, têm alguma queixa contra o Estado, contra alguma coisa que está a correr mal no seu bairro, contra a Câmara Municipal, e isso faz-me colocar mesmo, não é, Maria Helena? A carta de hoje é o perdão, não é? É. E eu acho que nós temos que saber perdoar-nos a nós próprios todos os nossos defeitos, porque se não fizermos isso também não conseguimos perdoar os outros. É isso mesmo. E isso também nos faz ver um bocadinho o mundo pelos olhos das outras pessoas, não é? Estarmos na pele do outro para entendermos o lugar onde nós estamos. E metade dos nossos problemas desaparece quando nós olhamos para as vidas das outras pessoas, sobretudo para a forma como elas superam todas as dificuldades que têm. E, portanto, o jornalismo permitiu-me muito ter essa possibilidade na vida de centrar bem, de pôr bem os meus pezinhos no chão e de centrar muito bem a minha existência no resto do planeta. Portanto, é ótimo. Portanto, a tua profissão de jornalista permite ser a Joana Latino? Permite totalmente. Aliás, eu não sei
eu achei foi quando entrei para a profissão, sobretudo em tu televisão. Nunca pensaste em entrar para a televisão? Nunca na vida, nunca na vida. Não era nada, foi? Não era nada disso. Foi o Nuno Santos que me convidou. Ele ouvia-me na rádio quando formou o projeto SIC Notícias, achou interessante ir-me lá buscar. E eu fiquei assim um pouco surpreendida porque eu sou muito desformatada em relação às pessoas que normalmente trabalham em televisão, não é? Eu não ando do fatinho saia e casaco, não sou assim muito formal. Hoje até tenho o cabelo relativamente disciplinado, mas normalmente é uma coisa mais espampanante. Andava com muitas camisolas a dizer muitas coisas e pensei, tu estás enganado, Nuno, eu não sou uma pessoa da televisão. Ele disse, não, eu acredito que sim. E acho que ele teve alguma visão sobre a minha capacidade de comunicação, no sentido em que foi a minha opção. Eu sou totalmente eu quando estou em frente a uma câmara. Não uso praticamente artifício nenhum, a não ser a maquilhagem. E evitar, talvez, às vezes, alguns excessos de linguagem que não são próprios em televisão, por respeito aos telespectadores. É interessante que eu sinto, e os telespectadores também sentem, que tu te adaptaste, quer dizer, que tu não te modificaste, tu és a Joana Latino, que simplesmente te adaptaste a uma linguagem nova de tudo o que aconteceu, não foi? Foi precisamente isso que aconteceu. A rádio permitia-me ter que pensar só no que as pessoas ouviam de mim. A televisão modificou só um bocadinho a minha forma de vestir, mas estou lá eu. Eu adaptei-me só nesse aspecto à televisão, na imagem, digamos assim, porque, e mesmo assim, se eu ao princípio me preocupava mais com isso, hoje em dia já arrisco imenso em ser eu própria e levar um vestido de noite com as minhas sapatilhas, porque eu adoro. Portanto, acho que é isso. Quando as pessoas me abordam na rua dizem muito isso, não é? Que, Joana, a Joana é como a minha irmã, é como a minha filha, podia ser a minha vizinha do lado, e eu sinto que isso é a coisa mais positiva que levo de ser eu própria na televisão. Tu ficas muito próxima das pessoas, portanto deixas as pessoas muito à vontade e transmites um grande carinho. E o que eu noto em ti é que tu ainda guardas em ti a criança que foste. Nunca a vou largar, acho eu. Não é que eu me recuso a crescer, não é nenhum complexo Peter Pan, antes pelo contrário, porque eu acho é que nós não temos que colocar aquela carga pesada e cinzenta que a idade adulta aparentemente parece ter. Acho que o lado brincalhão, aquela capacidade de olhar para as coisas como se as estivéssemos a ver pela primeira vez e sem lhe colocar cargas socioculturais em cima, é muito interessante, não é? Eu, por exemplo, olhei para esta caixa, tem 2 elefantes que são... Eu adoro elefantes porque na religião hindu é associada à felicidade e à infância, precisamente, porque é um animal com uma longevidade muito grande e que mantém também sempre... Uma ótima memória. Ótima memória, mantém sempre também uma certa inocência, porque apesar de ter muita força e de ser capaz de muito... Normalmente um elefante é bom, digamos assim, bom entre aspas. É bom. E isto é uma... Eu acho que a maior parte das pessoas, se calhar, chega aqui... gostavas de ter uma igual. Exato, chega aqui e nem sequer repara nos elefantes que estão na caixa. E vais ter, porque eu vou fazer todo o gosto em te oferecer uma igual à minha. Agora, por falar em memórias, que recordações, que memórias é que guardas da tua infância? Eu tive uma infância muito feliz. Eu tive a sorte de ter pais músicos que tocavam na Orquestra do São Carlos e enquanto a maior parte dos miúdos tinha atividades extracurriculares, os ATLs, não é? Naqueles sítios definidos onde se fazia o judo, a ginástica, aulas de canto, o que quer que fosse, eu passava os meus dias depois das aulas no Teatro Nacional de São Carlos e aquilo era tudo meu, ou seja, eu podia passear por onde me apetecesse, pelos bastidores, pelos camarotes, pelo meio da plateia, pela zona técnica lá em cima, por cima dos holofotes, e toda a gente me conhecia, toda a gente me deixava estar à vontade. É uma coisa muito grande, mas fechada, portanto eu não precisava de ter qualquer controle, porque os meus pais sabiam que alguém estaria a tomar conta de mim. E sempre a ouvir os ensaios da orquestra, das óperas, dos concertos da orquestra sinfónica. Portanto, gostas muito de música. Imenso, imenso. Mas nunca pensaste em seguir essa carreira? Eu nunca pensei. O meu pai queria imenso que eu tivesse seguido. Foi das conversas mais difíceis que eu tive com ele, foi dizer, pai, desculpa, mas eu vou fazer parte do público e não de quem está a tocar.
embora o meu pai não fosse nada castrador, ele achava que eu tinha muito talento e queria imenso que eu tivesse seguido, e eu tive que lhe dizer, porque eu sempre quis ser jornalista, eu tive que lhe dizer, pai, não, desculpa, eu vou seguir outra via. O que foi uma conversa interessante também entre nós os dois, porque ele ganhou ali um imenso respeito pela sua filhota que, tal como ele me tentou passar, criou a sua própria personalidade e a sua individualidade e seguiu o seu caminho e não aquele que ele me estava a querer. Ele não me estava a manipular, mas aquele que claramente ele preferia que eu tivesse seguido. O teu pai era um homem com muita informação, que te passou toda essa informação para ti, todo esse conhecimento, era um homem muito sábio. O meu pai e a minha mãe, ambos, Sim. um pouco diferentes os dois. O meu pai assim um pouco mais, eu sou mais parecida com o meu pai, muito explosivo e muito histriónico e muito de deitar tudo cá para fora. A minha mãe era uma pessoa muito mais interior, muito mais equilibrada, muito mais centrada. A minha mãe até era um pouco zen. E com o equilíbrio dos dois, sim, de facto, a cultura que eles me passaram, os livros que nunca me obrigaram a ler, mas punham-me lá os livros em cima da secretária no quarto e eu, com muita curiosidade, ia lê-los. Quando eu tinha dúvidas sobre uma palavra, mostravam-me o dicionário, ou um dicionário etimológico, para eu perceber a origem, normalmente do latim ou do grego, das palavras portuguesas, e tudo isso eles aguçavam muito, sabiam que eu era muito curiosa e espicaçavam muito essa minha vontade de aprender e, de facto, construíram o que eu considero uma bela cama para a minha vida. Construíram uma bela pessoa, que é o que tu Obrigada, és. Construíram uma Maria bela Helena. pessoa. Agora que estamos a falar em... Eu sei também o que é perder entes queridos, porque eu também perdi o meu pai, perdi a minha mãe, muito novinha. Eu perdi o meu pai, tinha 6 anos. Portanto, e a minha mãe já adulta. Mas isso é que nós guardamos sempre uma certa recordação, temos sempre uma certa nostalgia. Eu queria te fazer uma pergunta que era assim... Tu ainda falas com eles? Constantemente. Como é que é? Constantemente. Eu lembro-me que, depois do meu pai e da minha mãe morrerem, o maior temor que eu tive foi perder a recordação das vozes deles, porque eram, para todos nós, as vozes dos nossos pais são marcantes, não é? São celestiais, são os nossos pais. Já os ouvíamos na Claro, barriga da mãe, não é? Sobretudo da mãe, é. e portanto... E a voz é uma coisa muito, muito, muito E o que é importante para facto é nós. que às vezes dou por mim, isto tudo mentalmente, não é? Claro, a obviamente. ter conversas com eles para ver se me recordo das vozes e provavelmente a minha memória já está alterada, mas eu acho que sim, que ainda me lembro. E sobretudo das gargalhadas deles. Do meu pai, que era muito ruidosa, e da minha mãe, que era assim mais contida e mais suave, mais melodiosa, e de facto isso faz-me sorrir. Eu costumo dizer que, mais do que ter perdido os meus pais, eu tive a sorte de os ter mais de 30 anos, cada um deles na minha vida, e portanto é isso que eu tenho que... Foi uma sorte, foi uma sorte mesmo. Ainda bem que os tive e foi provavelmente o que tinha que ser, até à idade que tinha que ser, e não há que lamentar isso, há que absorver e transformar numa coisa positiva para a minha vida. Aceitar, e eu acredito que as pessoas que nos são queridas, de certa forma, eu acho que nada acaba, tudo se transforma, e que são energias que ficam sempre a proteger-nos. Eles nunca nos abandonam. É isso que eu sinto e eu tenho a certeza que é isso que sentes também. Agora vamos falar de um tema diferente. Eu ouvi-te dizer diretamente, eu ouvi mesmo da tua boca dizer que casaste no Rock in Rio. Então conta lá como é que foi. Olha, eu-te assim foi... na veneta e pumba, vou casar lá. Foi muito giro, porque o meu marido, o Sérgio, nós namorávamos talvez há 2 anos e ele disse, temos que casar. Ele já tinha sido casado, eu nunca tinha sido casada, embora tivesse tido outras relações. Ele disse, temos que casar, este nosso amor merece um casamento, mas temos que fazer aqui uma coisa diferente, não pode ser o tradicional, porque o nosso amor é diferente, tu és muito diferente e tal, então vamos pensar, e andámos 1 ano a pensar o que é que íamos fazer para o casamento. Na praia não, já toda a gente fez isso, debaixo d'água também não, porque ele por causa da profissão dele, é fuzileiro, também mergulha, isso para mim seria estar no trabalho e tal, pensámos, até que eu fui para o Rio de Janeiro fazer o Rock in Rio, lá no Brasil. Sim. E durante o festival, uma das reportagens que fiz foi um casamento. Eu estava a ver aquele casamento a acontecer no palco da Rock Street, com as miúdas da produção do Rock in Rio ali ao pé de mim, todos emocionadíssimos e super felizes a ver aquilo. Tudo muito animado. E eu, E tu?
é isto que eu quero para mim. E naquele momento perguntei imediatamente à Roberta Medina se podia fazer isto em Lisboa. Assim que tive o ok dela, liguei para o meu marido, eram 4 o meu atual marido, na altura era só namorado, liguei para ele, eram 4 da manhã em Lisboa e ele atende-me o telefone muito estremunhado e eu digo, amor, vamos casar no Rock in Rio. E ele disse, está bem. Portanto, foi assim. Mas foi ótimo porque foi daqueles casamentos em que não teve que haver planeamento nenhum. A única coisa que eu disse aos meus amigos que queria que me oferecessem era que comprassem o bilhete para o Rock in Rio para aquele dia para irem ao nosso casamento e que não queria mais nada. Foi mais fácil para ti do que para ele, porque para ele foi só dizer que sim, para ti foi mesmo aquilo que tu querias, não é? Portanto, foi maravilhoso. Foi uma coisa mas boa ele também para gostou, porque pôde casar de calças de ganga, polo que era como ele queria, estar à vontade. Era como ele queria. Eu próprio também casei de ténis, né? Porque no Rock in Rio não se pode andar propriamente de estiletes e eu não sou uma miúda do salto alto. Eu gosto de andar junto ao chão. Eu sei que vocês estão muito bem, que são um casal muito amoroso, que tu tens tempo para o teu marido, claro que tens, não é? E vocês não gostam de cozinhar juntos? Conta lá. Gostamos, sim, senhora. Conta lá como é que é. Um dos momentos melhores para nós, é o jantar. Eu chego tarde, não é? Ele levanta-se muito cedo, mas espera sempre por mim para decidirmos o que é que vamos comer. Normalmente, durante a tarde, já estamos a massagens, apetece carne ao peixe, não sei o quê. Não queria nada. Lá decidimos o que é e depois temperamos os dois, que eu acho que é, acho que é o mais... É amoroso. E é aquele momento de intimidade, não é? Sim. Estamos a falar do dia um do outro, enquanto pomos uma especiariazinha, uma pimenta, um salzinho, um azeite, um alho, nas coisas que vamos comer. Portanto, é ali a nossa... Eu acho que nós não precisamos de estar muito tempo com as pessoas, desde que esse tempo seja de qualidade. E aquele é o nosso momento de qualidade. Aquele é o vosso momento mesmo de qualidade e fora de vulgar, até vocês são fora de vulgar em tudo. No meio destas coisas todas, com tanta energia que tens e com tanta coisa, o que é que tu fazes, sei lá, para relaxar? O que é que tu fazes? Eu devo dizer que tenho imensa sorte porque o meu trabalho, embora seja uma profissão com uma grande carga de stress, é muito relaxante para mim. Eu sinto-me muito bem. Por exemplo, aquela coisa que estressa muito a maior parte dos meus colegas, que é fazer diretos. Isso para mim é... Estás na tua praia, como te costuma dizer. Totalmente, e super tranquila. É o meu passatempo preferido. Não sei explicar isto. Pois. Andar em reportagens, estar a conhecer pessoas eu posso estar cheia de sono, cansadíssima, que o facto de chegar ali a um local onde as pessoas estão lá para me receber com todo o carinho e mesmo que não estejam, eu às vezes consigo dar-lhes a volta. Pois claro, consegues. E ficar ali aquele bom ambiente. O que a Joana Latina não consegue ninguém. Obrigada por essa fé no meu positivismo. E isso de facto para mim é o melhor passatempo. A segunda coisa que eu mais gosto de fazer e que faço pouco, se calhar por isso é que valorizo tanto, é dormir. Eu gosto tanto de dormir, faz-me tão bem dormir. Eu às vezes quando tenho uma decisão difícil para tomar e estou ali encalhada, digamos assim, sobre para que lado é que eu hei de ir, não estou a conseguir aqui conjugar todos os atores, vou dormir um bocadinho, quando acordo a solução naturalmente aparece. Portanto, o dormir também é um dos meus passatempos preferidos. E depois ler e ouvir música, não ao mesmo tempo. Eu não consigo estar a ler e a ouvir música. Eu também não consigo, eu faço uma coisa ou outra. Porque também não consigo. Eu disperso-me, também não consigo dar atenção nem a uma coisa nem a outra. Que importância tem para ti o riso? O riso é fundamental. O riso é terapêutico, o riso pode ser feito em tudo, a trabalhar, num momento de tensão. Eu acho sempre que quando estamos a fazer amor, porque não rir lá pelo meio, há uns momentos mais sérios, depois há outros em que é bom que haja uma gargalhada também, e acho que é um excelente desbloqueador, às vezes, de situações complexas. E tensas, não é? Sim. E tensas. Por exemplo, eu às vezes entro num café ou numa outra loja e está ali um clima tenso, as pessoas estão estressadas a trabalhar, provavelmente trazem problemas de casa. Fazer uma piada, entrar logo com um sorriso daqueles verdadeiros, que claro, sincero, inclui coração, o corpo todo, exato. Sim. Muda-se logo o clima daquele café. Altera-se o ambiente, é verdade. Comportamento gera comportamento, exatamente, não é? E eu dá-me imensa... Fico feliz contigo. Sim, é uma satisfação enorme saber que entrei ali, as coisas estavam num determinado estado
e ficaram noutro mais leve, mais solto, mais risonho. Eu acho que o riso, e sobretudo sabermos nos rir de nós próprios, não é? Como a tal história de nos sabermos perdoar. Se nós nos perdoamos a nós, coisas terríveis todos nós já fizemos e pensámos coisas terríveis, porquê é que às vezes não perdoamos os outros? Porquê? Temos uma baliza diferente para o que aplicamos a nós próprios e aos outros. Não pode ser. E o riso é a mesma coisa. Nós temos que saber rir de nós próprios. Eu, se der um trambolhão, sou a primeira pessoa a rir-te, mas a rir-me imenso, não é? Fico estendida no chão a rir-me de mim própria. E depois é que te lembras de te aleijaste. Exatamente. Ai, afinal tenho aqui uma ferida enorme no joelho. Mas acho que rir é sempre... É saudável. É sempre a melhor via. Eu também concordo inteiramente contigo. Agora diz-me, onde é que encontras realmente o teu ponto de equilíbrio? É dentro de mim própria, é um bocadinho autoanalisando-me e desdramatizando as coisas que me estão a acontecer. Seja analisando tudo o que já aconteceu na minha vida, porque já passei por coisas muito complicadas e às vezes não vale a pena estar a pôr mais drama na minha vida quando o que está a acontecer agora nem sequer é assim tão dramático como o que já aconteceu. Que já passou. E ainda por cima eu sobrevivi. E mesmo que seja equivalente ao que já foi anteriormente, eu sei que vou conseguir ultrapassar, que tenho as ferramentas dentro de mim para isso acontecer. E também olhando um pouco para as outras pessoas. E eu, antes de me deitar, gosto sempre de analisar o meu dia, de ver todas as decisões que tomei, de tentar perceber se exagerei em alguma coisa ou se dei pouca importância a outra que devia ter, se calhar, sido mais bem trabalhada. E faço... Isto não demora muito tempo, são 5 minutos. Se nós fizermos isto todos os dias ou menos até. Eu também faço Mas isso, estou habituada. Uma autoavaliação que eu acho que é... Nos ajuda muito a ter uma postura mais positiva perante a vida, não é? Sim, senhora. Minha querida, vou-te agora desafiar para uma consulta de tarot, pode ser? Pode ser, sim, senhora. Vamos a isso. Então, passas por aqui. Agora vais-me contar aqui o que é que tu gostavas mais de saber. Vá lá. Não sei, sabe, eu não sou muito, como é que eu ia dizer, não sou muito preocupada com aquilo que vai acontecer. Eu sei. Porque eu acho que isso se constrói, não é? O que nos acontece amanhã nós já construímos há 10 anos. Isto é... É uma sequência. Portanto, não tenho assim muita curiosidade, mas tens de perguntar qualquer coisa, sei lá, da profissão, olha, por exemplo, dos amores, dos filhos, quer ter filhos. Vamos saber primeiro profissionalmente. Vamos saber profissionalmente. Pronto, o que é que queres saber profissionalmente? Se vou ficar exatamente como estou, ou se há por aí novidades. Mas novidades novas. Exato. Vamos ver então se vai haver novidades novas para a minha querida. Portanto, a primeira carta que te saiu foi uma carta de sentimentos. Portanto, é uma carta de sentimentos de pessoa que realmente sofreu decepções muito marcantes na tua vida, mas que tu soubeste superar muito bem. E não foram coisas, não foi pera doce. Só tu e Deus que sabem, mais ninguém. Aqui está bem claro. Conseguiste dar a volta à tua vida, sair uma pessoa mais forte, mais confiante, mais saudável até e mais feliz. A tua sorte mudou, portanto, com todos esses acontecimentos, é caso para dizer que Deus escreve direito por minhas tortas e o futuro realmente a Deus pertence. E vejo aqui então, em relação, isto falou-me da tua vida, vejo aqui então em relação ao teu trabalho que, espera aí, tens aqui o sol é uma coisa boa, nós não vivemos sem sol, não é? Pois não, sem sol, pronto, sem sol nada vai. Portanto, aqui temos uma carta de energia, de paus, temos aqui uma carta de dinheiro, portanto, habilidade. Ora bem, em relação à tua vida profissional, quer dizer o seguinte... Quer dizer que há um projeto que está em movimento. Portanto, tu estás a pensar nele e provavelmente outras pessoas já estarão. Provavelmente já terás partilhado com alguém essa tua ideia ou esse assunto. E já está em movimento. Portanto, isso vai acontecer no seu devido tempo. Portanto, quando o sol for propício para isso, não é? Quando for a altura certa, vamos lá, não é? Porque há todas as estações. Há o inverno, há o outono, há a primavera, há o sol. Quando chegar o sol referente a essa situação, vai acontecer. Mas vai acontecer uma coisa com sabedoria, com calma, com maturidade, como tu desejas. Tá bom? Portanto, a resposta é positiva.
Tá bom, minha querida? Então vamos saber a família, como é que... Eu não falei disso, mas para além dos meus pais eu tenho uma série de primos e tias e tudo mais, com quem eu me dou muito bem. Às vezes há umas tensões e eu queria saber se nós vamos resolver isto Essas tudo. tensões, não é? Vamos resolver. Também se apontares uma família onde não haja tensões, olha, eu sim, era uma família... Não existe, essa família não existe. Nós somos 18 e há sempre alguma tensãozinha. Vamos ver, portanto, várias imagens, vários homens, várias mulheres, estás a ver? Sai logo, como nós estamos a falar em família, sai logo várias imagens. É interessante o tarot. Eu acredito inteiramente no tarot, visto que falamos em gente, pronto. Mas só pessoas até agora. Não é? É dinheiro. Portanto, há aqui uma certa tensão realmente entre eles. Porquê? Porque nós temos aqui uma carta de tensão aqui no meio, uma carta que saiu anteriormente em relação às tensões anteriores, voltou-te a sair a mesma. E agora temos aqui uma carta de grande união. Portanto, há uma grande vontade de alguns elementos de acabar com isso, está bem? Portanto, eu sou uma delas. Claro. Tu serás aqui representada por este cavaleiro que vai tomar a dianteira e que vai ajudar a que todas estas figuras se tornem a reatar e que as coisas corram da melhor maneira. Vai acontecer isso. Claro que umas pessoas demorarão mais tempo que outras, sabes que cada pessoa tem o seu tempo, claro. Mas estou convencida e acredito no tarot, que eu já faço tarot há mais de 50 anos. Portanto, acredito que sim, vais conseguir. Isto é impossível porque a Maria Helena só tem 32. Já fazia antes de nascer. Mas é verdade, minha querida, vais conseguir, mas com calma e cada um a seu tempo, está bem? Então muito vamos ver o amor. Agora queres ver mais? Em que é que vai sabes que isto na televisão é um instantinho. É um instantinho no Será amor. Que ainda dá tempo? Pronto. Será? Eu então já vamos lá, eu contigo faço tudo. Os jornalistas querem sempre mais um minutinho, mais não sei. Vamos lá agora assim, no amor. Vamos lá muito rápido. No amor, queres saber o quê? Se este amor te vai continuar a esperar para te fazer o jantarinho todos os dias? Exatamente. Se vamos continuar a temperar a comida aos dois. Pronto, a temperar a comida aos dois. Muito bem. A roda da sorte. Muito bem, cartinhas boas. Vamos ver esta. Planos, vocês têm planos, alguns com interferências, tu pensas para um lado, ele pensa para o outro. É normal, não é? E aí, há uma certa, mas eu penso assim, mas tu pensas assado e não sei o quê, mas vocês lá se entendem, Muito bem, vamos. E também estas divergências fazem com que a relação cresça, não é? Claro, senão porque se fosse tudo a dizer que sim, tempero, é o tempero da relação. Se fosse tudo a dizer que sim, não tinha graça nenhuma. É uma relação justa, principalmente. Vocês têm um grande respeito um pelo outro. E digo-te uma coisa, vou fazer 50 anos de casado, se Deus quiser, no dia 30 de outubro deste ano. Está quase. Está quase. Muitos parabéns. Nós não devíamos ter que dar os parabéns às pessoas por casamentos de 50 anos, não é? Mas infelizmente... Vou fazer e acho que vocês têm tudo para ser muito felizes durante muitos anos porque vocês têm respeito um pelo outro. E o respeito, e a amizade, e a admiração é o principal numa relação, minha querida. Está bem? Obrigada, Maria. Muito obrigada por ter estado aqui. Foste uma convidada maravilhosa e eu amei ter-te aqui comigo. Obrigada. E as maiores felicidades para ti. Eu gostava que as pessoas soubessem todas obrigada. Lá em casa, que nos estão a ver lá fora, que esta mulher é um poço de energia positiva. Cruzarmos contigo nos corredores é sempre levar também com esse sorriso aberto maravilhoso. Obrigada, Maria Obrigada Helena. também, minha querida. Muito obrigada. Então até já. Até já. Tudo para ti. Não vou dar. Verdade, tem que estar sentadinha. Cá sou assim, para as previsões. Vamos começar com Gêmeos. É que o G está com a carta do dia ao 7 de hoje, que significa que o trabalho material na sua vida vai correr muito bem, você vai semear hoje para colher amanhã e vai correr muito bem. O seu número da sorte e o meu são o 7. Agora vamos para Leão. Leão está com o 3 de copas, que significa que uma fase na sua vida está para terminar. Dê o seu melhor e pronto. E o seu número da sorte é o 39. E a carta do dia para Virgem é o julgamento, que significa que está a ser avaliado por esferas subtis. Isto quer dizer que são os nossos mestres, os nossos seres superiores que nos estão a analisar. Portanto, você será recompensada por aquilo que faz. O seu número da sorte é o 20. E agora Peixes, com a carta do dia ao 10 de Paus, que significa sucesso temporário ou ilusões. Não se deixe ir atrás de conversas, está bem? Não caia em falsas ilusões. E o seu número da sorte é o 32. E
agora já sabe que para ter uma consulta comigo aqui no programa tem que se inscrever, portanto, tem que se inscrever através do Centro Maria Helena. A chamada não é de valor acrescentado, custa o mesmo de todas as outras chamadas que faz para Portugal. Só tem é que ligar neste preciso momento que nós temos uma equipa de terapeutas e especialistas à sua espera para o atender através do 00351 seguido de 211 167 167. É verdade. E agora vamos então, quem estará do outro lado para fazer uma consulta? Olá! Olá! Olá, Marilene. Olá. Sim. Olá! Estou a falar com quem? Fala com Messias Fortunato. Messias, muito bem. Messias, está-me a falar de onde? Da Angola. Angola, que terra tão linda, sabe? Eu já estive em Angola, quando era mais jovenzinha. Gostei muito, estive em Luanda. Que bom. Estive em Luanda. Dê-me a sua data de nascimento, por favor. 16 de fevereiro de 1969. Portanto, tem que idade? 47 anos e é aquário. Muito bem, um signo muito, muito bom. Então, meu querido Messias, não é? Certo, Messias. Matias. É Messias ou Matias? Messias. Sim, senhor. Meu querido Messias, qual é o problema maior que tem neste momento na sua vida? Porque eu quero ajudá-lo. Diga-me lá. Sim, nada, tudo que eu faço, nada dá certo. Nada dá certo. Portanto, é um rapaz novo, tem 47 anos, mas está a trabalhar? Sim, trabalho. Trabalha, mas o que é que quer saber exatamente? No trabalho as coisas também não correm bem? Certo. Já está há pouco tempo neste trabalho ou já está há muito? Não, estou há muito tempo no trabalho. Já está há muito tempo. No entanto, nada parece evoluir. É isso que você quer saber? Essa sua vida vai mudar, se vai evoluir, não é? Certo. Pronto, vamos ver então se realmente a sua vida vai evoluir no bom sentido. Meu querido amigo, o que acontece é o seguinte, é que o meu querido amigo é um bocado negativo, é verdade ou não é? Certo. Certo. E às vezes até pensa que alguém lhe fez mal, é verdade ou não é? Certo. Pronto. Então, o que eu lhe vou dizer é o seguinte, eu vou, portanto, entrar em contacto consigo para você fazer um tratamento espiritual, para você mandar estas energias negativas embora. Eu digo tratamento porque é a única maneira que a gente tem de se entender, não é? Portanto, vou mandar um tratamento espiritual para se tratar, vou entrar em contacto consigo e a sua vida, essa energia negativa vai ser desbloqueada. Mas deve começar a pensar mais positivo e pensar sempre que Deus está consigo. Eu vou-lhe tirar um anjinho para lhe dar força, está bem? O seu anjo da guarda diz-lhe assim: tudo está cheio de oportunidades. A vida dá-te todos os dias motivos para recomeçares. Acredita em mim que eu estou no recomeço de cada dia ao teu lado para teres uma vida melhor, uma vida diferente e uma vida mais feliz. Gostou da mensagem do anjo da guarda? Escutei, sim. Pronto, então depois vai ter contacto da minha parte, está bem? Certo. Um abraço muito grande, muito grande. E agora vamos continuar com as previsões. Caranguejo está com a carta do dia 9 de espadas, que significa mau pressentimento. Liberte-se da tristeza, vá lá. E o seu número da sorte é o 9. E balança. Balança está com o 5 de hoje, que significa perda ou falha. Evite cometer erros por falta de atenção, está bem? O seu número da sorte é o 5. E Capricórnio está com a estrela, que é maravilhosa, que significa proteção e luz. Vai-te sentir muito protegido e o seu número da sorte é o 17. E agora Carneiro. Carneiro está com o 7 de copas, que significa sonhos premonitórios. Preste atenção aos seus sonhos, porque já a Bíblia nos refere muitas mensagens através dos sonhos, está bem? Promete-me que vai fazer isso? Muito bem. O seu número da sorte é o 43. E já está na nossa companhia Gabriel Mateus, o coordenador do curso Fazer da Cozinha uma Farmácia. Um curso que não pode perder. Olá, Gabriel, prazer imenso em tê-lo aqui comigo. Muito obrigada por ter vindo. Muito bem. Então,
Como é que surgiu a ideia ao Gabriel de criar este curso, que a mim, sinceramente, me parece um curso indispensável e toda a gente devia tirar? Sim. Bom, este curso foi o resultado de um processo pessoal que eu fiz ao longo dos últimos anos, em que uma filha minha adoeceu há uns anos atrás, com um cancro, um tumor renal, e a partir daí eu envolvi-me de uma forma muito intensa em procurar saber tudo o que eu podia saber para ajudar a minha filha a recuperar e a tratar-se. E isso levou-me a investigar muito o papel da alimentação e do estilo de vida na prevenção do cancro. Isto é, de facto, é algo que nós pouco sabemos e que pouco temos atenção, mas a grande maioria dos cancros estão dependentes de fatores que nós podemos controlar ou modificar. E, no entanto, muito de nós ainda alimenta a crença de que o cancro é uma doença fatalista e que nos surge como um ato de sorte ou de azar. Mas, na realidade, nós somos os verdadeiros responsáveis por estes números, até de certa forma epidémicos que nós vivemos hoje. Nós hoje temos 1 em cada 3 pessoas a ter cancro ao longo da sua vida e, no entanto, uma grande parcela destes cancros podiam ser evitados. E, portanto, a minha necessidade foi poder contribuir para que as pessoas pudessem estar mais informadas. Não só a sua filha, pelo grande amor que lhe tem. Justamente, ou seja, isto rapidamente transbordou por um processo mais impessoal, digamos assim. Sim. Mais de amor ao próximo, mais universal, exatamente. Não foi, Gabriel? E, aliás, foi cuidarmos de nós, termos um bom estilo de vida, é a melhor forma não só de cuidarmos de nós, mas também dos outros. Porque quando nós fazemos uma boa alimentação, temos um bom estilo de vida e, portanto, estamos mais saudáveis, isto vai ter implicações para já as pessoas à nossa volta, mas também para a sociedade. Vamos contribuir mais para uma sociedade em que gasta menos dinheiro em problemas de saúde, que é um problema sério, os encargos com saúde, e também para o planeta, porque está tudo interligado. Um bom estilo de vida, um padrão de alimentar saudável, é também um padrão que melhora as condições do planeta. Em que é que consiste este curso? Este curso é um curso teórico-prático. No fundo, o que nós tentamos aqui é contribuir para aquilo que eu diria que hoje existe em curso, que é uma alteração de paradigma alimentar. Nós estamos face a um desafio coletivo de mudarmos os nossos hábitos alimentares. Nos últimos 60 anos criámos uma dieta, chamada dieta ocidental, que é responsável pela maior parte dos nossos problemas de saúde crónicos. Na realidade, 80% das nossas falar de cancro, doença cardiovascular, diabetes, depende de estilo de vida, depende de fatores que eu poderia modificar, como alimentação, fumar, exercício físico, controlar o peso. Tudo isto é responsável por 80% de todas as doenças que são as principais causas de morte em todo o mundo. E, portanto, nós estamos face a um problema sério e face a uma oportunidade de alterarmos um paradigma alimentar e todas as recomendações vão no sentido de fazermos uma dieta de base vegetal, tal como fazíamos na dieta mediterrânica original, que é uma dieta de base vegetal em que privilegiamos os alimentos de origem vegetal e os alimentos de origem animal são complementares, digamos, são secundários. E, portanto, este curso pretende dar às pessoas instrumentos práticos, não só nós fazemos uma exposição teórica forte, bem fundamentada, para dissipar também muitos mitos, muitas dúvidas que as pessoas têm, mas depois também damos às pessoas a oportunidade de praticar este conhecimento e transformar conhecimento em poder pessoal, em capacidade de interferir positivamente na sua vida. Portanto, é um curso teórico-prático, onde falamos sobre um estilo de vida saudável. Então, agora, na questão mais prática, diga-me, quais são os elementos a evitar mesmo? Bom, os alimentos nunca são comidos isoladamente e, portanto, eles não têm um poder isolado de fazer mal ou bem. Eu estava a pensar neste momento, por exemplo, no sal e no açúcar. Com certeza. Depois, dentro de tendo isto consciente... Carnes vermelhas, mas principalmente o sal e o açúcar, eu acho que são terríveis. Sim. Há itens que são muito característicos da nossa dieta ocidental, que de facto são fortemente responsáveis por grandes problemas de saúde que nós temos, nomeadamente a carne vermelha e a carne processada é dos alimentos que mais diretamente está relacionado, principalmente em relação ao cancro, é o que mais está relacionado com o risco de cancro coloretal, que é o mais comum em Portugal para ambos os sexos. E, portanto, carne vermelha e processadas é algo que nós temos que começar a diminuir muito, principalmente as processadas. Essa recomendação hoje é evitarmos, nem sequer é comer com moderação. Carne processada é fiambres, chouriços. Portanto, devemos comer 2 vezes por ano, numa festa, como antigamente, e não de uma forma continuada. E quanto ao sal que se põe no açúcar, na comida, repare, a dieta ocidental... que põe diariamente no galão, que aquilo é um exagero, o que é que acha? A dieta ocidental é uma dieta de excessos de gordura, sal, açúcar, farinhas refinadas e carnes e proteína animal. E, portanto, o sal, obviamente, já sabemos todos que aumenta o risco de doença cardiovascular, mas não só, também aumenta o risco de cancro do estômago, que é um cancro também comum cá em Portugal. E, portanto, o sal tem este problema associado. O açúcar, obviamente, nós consumimos açúcar de uma forma completamente exagerada. Nós temos hoje orientações específicas para não ultrapassarmos 25 gramas de açúcar por dia adicionado, são 6 colheres de sobremesa, e abaixo dos 2 anos as crianças nem sequer deveriam consumir nenhum tipo de açúcar adicionado. E nós, por exemplo, nas crianças
crianças, as crianças começam o dia com... Papinhas, as papinhas cheias de açúcar. Começam um dia com sobremesas, porque as refeições que nós damos às crianças são sobremesas, do ponto de vista da quantidade de açúcar que têm. Portanto, de facto, o açúcar é algo que nós temos que modificar. Gabriel, diga-nos então, fale-nos sobre os alimentos que traz aqui. Isto é uma pequena amostra daquilo que poderíamos chamar alguns itens daquilo que são as dietas de base vegetal, como por exemplo a dieta mediterrânica. Portanto, temos aqui alguns elementos para nós conhecermos. Temos algo que não é tão próximo da nossa cultura aqui, que é o chá verde, mas de facto o chá verde está associado a uma diminuição bastante significativa de alguns tipos de cancro, nomeadamente nos países orientais. Quem bebe 2 a 3 chávenas por dia são ricos em moléculas chamadas fitoquímicos, diminuem o risco de cancro, interferem com mecanismos biológicos do cancro, portanto diminuem mas também não aumenta um bocado a tensão arterial? Pode ter um aspecto um pouco estimulante para quem tenha essa sensibilidade, mas há também versão descafeinada, digamos assim, para quem tenha essa sensibilidade. Portanto, tem essa questão, as crianças, etc., poderão não consumir. Eu estava mais a pensar em mim até no... para quem é sensível, é uma questão de experimentar. Se for, então vou tomar o chá verde, mas mais suave. E há também descafeinado. Sim, senhora, é esse que eu vou fazer. Temos ali o alho, toda a gente faz. O alho, faz parte da nossa... Maravilha. O alho, mas o alho tem um aspecto interessante que as pessoas às vezes não sabem. O alho, para nós conseguirmos obter todas as suas propriedades, devemos esmagar ou cortar e deixar em repouso 10 minutos antes de utilizarmos, porque isso vai ativar as propriedades do alho. Mas antes de pôr na comida? Antes de cozinhar, sim. Porque há certas moléculas que só são ativadas se deixarmos em repouso esse tempo depois de cortarmos ou esmagarmos. Eu acho que a maioria das pessoas em casa não sabia isso, portanto vamos começar a cortar o alho 10 minutos antes de utilizar. E depois utilizar assim? E vai estar muito mais potenciado os seus efeitos. Depois temos aqui É o chá verde. Este é chá verde em folha, aqui em pacote, é exatamente a mesma coisa. Os frutos vermelhos já toda a gente sabe, são ricos, todos nós já temos essa ideia, essa informação de serem muito ricos em antioxidantes, fitoquímicos. Diariamente se podemos consumir na forma de batido, nas papas de aveia, onde for. Eu como isto todos os dias, mesmo assim como está. Exatamente, e é o melhor que podemos fazer. Todas estas cores, as cores dos alimentos também têm a ver com os fitoquímicos, com as propriedades que eles próprios têm. Portanto, quanto mais cor, mais antioxidantes, mais fitoquímicos têm. Agora, as tâmaras, que eu também gosto muito de tâmaras, eu costumo evitar comer porque aquilo é muito doce, eu penso que engordam. Não, repare, claro que se eu comer 500 gramas de tâmaras, posso começar a ter um aporte calórico, mas a tâmara é um ótimo substituto do açúcar refinado. Estamos a falar de um fruto muito rico do ponto de vista nutricional, portanto, nós vamos obter a fibra que controla um pouco a absorção do açúcar. Portanto, o açúcar que tem é controlado, de certa forma, pela quantidade de fibra também que tem. E, portanto, é muito versátil para usarmos em bolos, em sobremesas. É uma das formas ótimas de substituirmos açúcar e há muitas formas de usar, por exemplo, nos bolos que possamos fazer em casa. Tâmara, maravilha, é uma novidade para muita gente que nos está a ver neste momento. Curiosamente, há estudos que mostram que mesmo diabéticos não têm problema em consumir a tâmara, porque ela tem uma absorção. Sim, tem um índice glicémico. Bom, mas tem que ir controlando e se puder controlar, só porque não podemos estar aqui. Mas geralmente os estudos que temos mostram que mesmo para diabéticos As pessoas diabéticas comem, mas com moderação. Sim, aí tem que ter o acompanhamento, mas há estudos que indicam que pode ser seguro mesmo para diabéticos. O azeite que nós usamos tanto em tudo, a Portugal. A gordura, sim, é o alimento dourado da dieta mediterrânica, embora nós confundimos dieta mediterrânica muitas vezes com o azeite. Dieta mediterrânica é uma dieta rica em leguminosas, em cereais integrais, em frutos secos, já há algum peixe, há algum vinho tinto, e o azeite também. Nós não podemos fazer uma dieta normal, muito rica em gorduras e açúcares e farinhas refinadas e depois pôr azeite e achar que é dieta mediterrânica. Não é isso. O azeite, no contexto de uma dieta mediterrânica equilibrada, está associado a uma diminuição de vários tipos de cancro, nomeadamente o cancro da mama, é o que está mais diretamente relacionado com o consumo de azeite. Que informações maravilhosas que nos está a dar. E agora vamos aqui para a nossa couve. A couve. As couves são as rainhas, digamos assim, dos alimentos. Elas têm propriedades... Mas qualquer tipo de couve ou a couve roxa em especial? A couve roxa está aqui para representar, digamos assim, este reino, esta família alargada das couves, que todas elas são especiais, porque elas têm propriedades e moléculas que não existem em mais nenhum outro alimento. E que, mais uma vez, tal como o alho, nós devemos cortar, ou esmagar, ou triturar. Mas e deixar... couves todas? Todas. Estamos a falar de couve portuguesa, couve galega. Sim, há outras que associamos menos a couves. Por exemplo, as crucíferas. Isto é a família das crucíferas, do qual faz parte das couves, mas também o agrião, a rúcula, o nabo. Tudo isto faz parte desta família e que, para nós obtermos todas as suas propriedades, devemos cortar ou triturar e deixar em repouso para se formarem as moléculas que, durante esse tempo que nos vão auxiliar na nossa saúde. Portanto, a couve roxa é especial e é boa por vários... Além de ter essas propriedades, é muito rica em vitamina C, fibra, vitaminas, minerais e é fácil de comer em salada, que é muito importante. Todos os dias comemos uma boa salada, não só de alface e tomate, mas principalmente de crucíferas, de couve roxa, couve coração, rúcula, agrião, enriquecemos, depois com umas sementes. É muito importante. E agora temos ali o nosso gengibre. O gengibre. Mas isso está cá uma pica, porque eu
eu bebo chá de gengibre de vez em quando. É verdade. E tenho que acalmar um bocadinho, porque Sim. se eu beber à noite não durmo. Todos estes alimentos depois têm que ser ajustados ao perfil individual de cada um. Há pessoas sensíveis, outras menos sensíveis. O gengibre, de facto, faz parte de uma família de alimentos, juntamente com o açafrão das Índias, que são muito ricos em moléculas anti-inflamatórias, ou seja, é um potente anti-inflamatório, sendo que a inflamação está na base de muitas doenças crónicas, nomeadamente o cancro e a doença cardiovascular. Portanto, e também o reumático, não é? Aqueles problemas das articulações. Mas o reumático tem a ver com tem uma base inflamatória, por isso é que é tão importante. Mas a maioria das pessoas não sabe. Sim, e o gengibre, se consumirmos em conjunto, por exemplo, com o açafrão das Índias e um pouco de pimenta para ativar as propriedades do açafrão, é excelente do ponto de vista de controlar a inflamação. E, portanto, o gengibre, juntamente com o açafrão, faz parte da mesma família, muito importante diariamente, como se faz em certos países, como na Índia, que comem todos os dias, por exemplo, açafrão das Índias, este mais no Oriente, noutros países, mas, de facto, é muito importante para diminuir os níveis de inflamação. Depois temos lentilhas, que é uma coisa rara, é uma coisa que pouca gente fala em lentilhas, não é? As lentilhas estão aqui a representar outro grupo de alimentos que são muito importantes, são as leguminosas. Nós estamos no Ano Internacional das Leguminosas. A leguminosa é talvez o alimento mais importante numa dieta de base vegetal que nós devemos ter todos os dias no nosso prato. A leguminosa é rica, é uma fonte de proteína, de fibra. Demos exemplo de alguns. Leguminosas, grão de bico, feijão preto, feijão frade, todos os feijões e as lentilhas são especiais porque elas são muito versáteis, enquanto que os outros feijões nós temos que pôr de molho, 8 horas, cozinhar, etc. Se não comprarmos já cozinhado e cozido. A lentilha, por exemplo, esta demora 10 minutos, faz um puré, neste caso, porque ela é muito suave. E a lentilha é, de facto, muito rica não só na proteína e na fibra, mas também rica em ferro, que as pessoas muitas vezes não associam às leguminosas o ferro, mas também são ricos em ferro, embora para obtermos todo o ferro que está presente nas leguminosas, devemos acompanhar a refeição de alimentos ricos em vitamina C, por exemplo, uma couve roxa, ou um bocadinho como fazem, por exemplo, no Brasil. É muito engraçado, porque é quase intuitivo. Eles têm o prato clássico, que é o feijão, o arroz e depois a laranja. É verdade, e, de facto, isso é a combinação perfeita, porque nós temos uma proteína completa dada pelo arroz e pelo feijão, que se complementam em termos proteicos, em termos de aminoácidos, e depois aquela vitamina C extra vai potenciar a absorção do ferro presente no feijão. Portanto, a lentilha faz parte dos feijões que são muito importantes nós temos na nossa alimentação. E a quinoa? A quinoa, pronto, é um alimento um pouco mais exótico, mas que é uma fonte de proteína completa. No reino vegetal, nós temos poucas fontes de proteína completa. Como é que se cozinha a quinoa? Cozinha-se como arroz. Como o arroz, fazemos com água, duas porções de água, 1,5 porção de água para uma Da mesma forma, podemos até fazer um refogado, como fazemos com... Eu não sabia. Sim, exatamente da mesma forma. E é muito, muito rica em minerais, em proteína. A proteína da quinoa é uma proteína especial, tal como a soja, que também é uma proteína completa, com todos os aminoácidos. A quinoa também obtemos isto. Por exemplo, numa salada, agora está a acabar o verão, mas numa salada, fazer a quinoa, depois deixar arrefecer e pôr numa salada de crucíferas, com o agrião, com as sementes, com tudo isto, temos ali uma refeição completa. Pomos num frasco, vamos passear e temos uma refeição completa. Que maravilha, Gabriel. Estou tão feliz. Eu gosto muito de falar sobre alimentação, principalmente alimentação saudável. Foi uma alegria muito grande de estar aqui connosco. Diga-me então, o curso online. Sim. Eu sei que dá workshops, sim, não é? Aos quais nós podemos ir aqui. Que curso? Sim, nós temos um curso. Quando em que horários? O curso Fazer da Cozinha uma Farmácia pode ser feito online, como? Pode. É um curso com 36 horas de duração, ou seja... Portanto, as pessoas que nos estão a ver neste momento no estrangeiro, nós, nossos queridos imigrantes, tomem nota para fazer este curso, que é muito importante. Sim. Mas muito importante, pode evitar muito das doenças, como disse o nosso amigo Gabriel, é pura verdade. Exato. E o curso é um curso teórico-prático e, portanto, tem a versão presencial, cá em Lisboa, onde é às quintas-feiras, das 7 às 10, durante 3 meses. Aonde? E tem também na Lapa, na Associação de Cozinheiros Profissionais de Portugal, ali na Lapa. E depois temos, para quem está à distância, para quem não pode participar, então temos a versão gravada online, onde as pessoas podem na mesma ver todo o curso, não só a parte teórica, mas também a parte prática e, portanto, ver através dessas filmagens. E depois temos sempre interação através dos grupos que criamos e vamos criando essa interação com as pessoas, as dúvidas que vão surgindo, os materiais didáticos, tudo isto. Muito bem, Gabriel. Olha, foi um prazer imenso. Muito obrigado. Em tê-lo aqui connosco. Igualmente. Espero que seja um sucesso. Já sei que vai na 6ª edição. Sim. E dou uma recomendação lá para casa. Façam mesmo este curso, leiam sobre o assunto, conheçam melhor o trabalho do nosso Gabriel Mateus, porque vale a pena. É um trabalho que vale a pena e que vai mudar a sua vida. Obrigada, Gabriel. Muito obrigada. E agora vamos continuar então com as previsões. Aquário. Aquário está com a carta do dia O Mundo, que significa fertilidade
fertilidade. Fertilidade quer dizer que as coisas lhe vão correr bem, pois então, já sabe, o mundo, fertilidade, coisas boas, parabéns, o seu número da sorte é o 21. E agora, Touro está com a carta do dia 9 de copas, que significa vitória. Portanto, está cheio de energia, aproveite para gozar a vida. O seu número da sorte é o 45. Sagitário está com a carta do dia a Lua, que significa falsas ilusões, portanto, poderá correr alguns riscos, seja sensato, não acredite em tudo o que lhe dizem. E o seu número da sorte é o 18. Escorpião está com a carta do dia, o 8 de espadas, que significa crueldade. Alguém pode não ser muito sincero consigo, tenha calma, tenha força, tenha fé. O seu número da sorte é o 8. E agora, hoje, vai encontrar o seu ponto de equilíbrio ao agradecer mais e reclamar menos. Quanto mais reclamamos, mais energia negativa atraímos. E que tal agradecer mais e reclamar menos? O que é que acha? Recebemos tudo aquilo que damos e atraímos a energia que enviamos para o universo. Eu quero que você só envie energias boas para o universo e receba só energias boas. Amanhã conto consigo para mais um ponto de equilíbrio.